Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente do tradicional que a gente sempre faz. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí de qual a relação da estatística que a gente opera diariamente na Bolsa de Valores, estatística e gerenciamento de risco. E o que isso tem a ver? Qual a relação com a pandemia do coronavírus que a gente está vendo aí assolando o mundo? Tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou falar um pouquinho sobre essa questão. Tenho certeza que é muito interessante, é um ponto de vista bastante diferente do que vocês estão ouvindo tanto aí, né, em mídias, em canais, e fica até o final do vídeo, tenho certeza absoluta que vai agregar alguma coisa para você, tenho certeza. Então não é um vídeo tão rápido, é muita informação que eu tenho para falar. Inclusive eu fico mais à vontade quando eu estou falando apenas de bolsa de valores, de informação, de estatística, operação, robôs, que eu estou muito mais familiarizado. E até para esse vídeo eu fiz até um esboço aqui para não perder muito a linha de raciocínio de tudo que eu quero passar para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, se você é novo no canal, se inscreva, ative aí as notificações e deixa a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não gostou, pode deixar o dislike sem problema nenhum. Só emita a sua opinião. Cada um tem uma opinião vai ter uma opinião sobre esse vídeo, tá? E se você acha que esse é um material relevante, interessante, compartilhe aí com seus amigos, seus colegas, para mais gente ter acesso, tá bom? Então vamos lá, galera. Seguinte, quem me conhece já aqui do canal, RoboInvest, nós estamos há mais de 3 anos trabalhando aqui no canal, Facebook, YouTube, e diariamente eu faço vários vídeos, né? Então geralmente tem um vídeo de manhã que eu explico um pouquinho da estatística do mercado. Então nós operamos na Bolsa de Valores de forma 100% automatizada, desenvolvemos um software que automatiza as operações na Bolsa de Valores e todo dia vocês me vêm aqui falar o que, galera? O que a gente opera? Estatística e gerenciamento de risco. Tá? Isso é a primícia da nossa metodologia. Nós não achamos isso, não achamos aquilo, não falamos para você, olha, o mercado pode subir se fizer isso. Não, a gente não quer entender se esse mercado vai subir ou vai cair. A gente opera única e exclusivamente estatística do mercado aliado com correto gerenciamento de risco. E é isso que funciona. E é isso que nós temos ensinado a milhares de pessoas nos últimos 3 anos a ganhar dinheiro no day trade na Bolsa de Valores, simplesmente aplicando a estatística do mercado, né? Então nós temos diversas ferramentas que monitoram diariamente o mercado, os principais ativos que a gente opera, dólar, índice, ações, né? Onde nós coletamos dados importantes da movimentação do preço, né? Cada um analisa esses dados, muitas informações, ferramentas como histograma, range stop, força DX, dispersão DX, força real, um monte de coisa, e cada um analisa todos esses dados, informações relevantes para parametrizar o seu robô, para que tenha uma assertividade muito grande frente à movimentação que a gente analisa de um dia, 2 atrás, uma semana, 2, 3 semanas atrás, um mês, um ano atrás. Então a gente tem uma amostragem muito grande de informação. Por isso nossos robôs aí têm eficiência de 99 ponto alguma coisa por cento, né? Porque a gente opera única e exclusivamente estatística e gerenciamento de risco. Tá, agora o que isso tem a ver com a pandemia global? Eu vou explicar um pouquinho para vocês aí do conceito, pessoal, porque tudo é conceitual, tá? Tudo é conceitual. Bom, eu vou fazer uma análise aqui fria, pessoal, tá? Uma análise estritamente fria, dados, né? Então, eu quero que vocês não me levem a mal, né? Porque então eu vou falar aqui teve tantas mortes, tantas pessoas infectadas, e eu não estou menosprezando os mortos, a quantidade de mortos, a vida do ser humano, de forma alguma, galera, tá? Então, de forma alguma eu vou aqui falar 1000 mortos, tudo bem? Não vou falar sobre isso, eu vou simplesmente falar sobre informações, né, sobre essa crise que está passando, mas de forma alguma estou aqui querendo menosprezar quantidade de mortes ou a vida do ser humano. Toda a vida é muito importante, né? Assim como morreu 1, 2 pessoas em determinado país que a gente fala que não tem impacto esse vírus, poderia ter sido eu, você
Então cada vida é importante, mas nós vamos ter aqui informações estatísticas, tá? Então eu vou fazer uma análise fria sobre a situação que a gente está vendo e depois vou fazer a relação de qual a relação que isso tem, né, com o nosso operacional. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos então mais diretamente aí 2, 3, 4 semanas impactados aqui no Brasil por essa questão da pandemia global que já vem desde o final de dezembro, começo de janeiro na China e vem se alastrando pelo mundo, tá? Então nós estamos vendo o que, galera? Um vírus que tem um contágio muito rápido, né? Um contágio muito rápido, e a gente pode observar já com o que está acontecendo em outros países e também aqui, informações importantes para fazer uma análise da situação. Primeira coisa é isso, galera, tá? Então eu digo para vocês que é o seguinte, eu gosto muito de estudar a mente do ser humano, tá? Porque eu não vou entrar em detalhes agora, inclusive na nossa estratégia manual a gente ensina muito sobre isso, né? Em tudo na vida, seja na movimentação do preço na Bolsa de Valores, seja nas questões políticas e sociais, o que interfere é o sentimento humano. O que os seres humanos estão pensando, o que estão fazendo, como são direcionados. E isso que rege o mundo, porque o mundo é direcionado por humanos. Então a mente humana é o que faz as coisas acontecerem, tá? E veja, nesse momento de problema, né, a gente vê nitidamente, pessoal, um sentimento que a gente pode falar que é o sentimento de manada. Tá? Isso aí já foi várias vezes estudados, tem muitos estudos sobre isso, né? Mas para você entender o que é esse sentimento de manada, o que é? Veja, um exemplo simples. Se você vai numa farmácia, hoje não tem mais álcool gel. Se você vai em um supermercado, e alguns supermercados já estão não, né? Mas passaram inicialmente ali por uma pequena crise de desabastecimento de alguns itens, né? Por que isso aconteceu, galera? Né? Porque alguém disse, alguém falou, alguém ouviu que se passar álcool gel você vai estar muito protegido, que pode acontecer futuramente algum desabastecimento de alimentos, papel higiênico, sabe? Algumas coisas assim que acontecem, o pessoal vai falando pro outro, que vai começando a dar medo nas pessoas, não sabe exatamente o que está acontecendo e o sentimento de manada toma conta. O instinto, tá? Então vocês têm que entender que o ser humano tem um instinto de defesa, de sobrevivência, né? Em qualquer situação, seja adversa ou seja favorável, ele tem esse instinto. Então quando alguém tem uma informação de, olha, vai faltar comida, o instinto do ser humano não é nem pensar, galera, não é pensar muito, aonde tem comida, eu vou acumular. Tá? É simples. O sentimento é esse, pessoal, tá? Não tem. E não é de uma pessoa, não, é instintivo, né? Então, a primeira fase dessa, quando acontece algum problema, alguma crise, alguma coisa no mundo inteiro ou no país, né? É esse. Então, as pessoas são acometidas por informações de vários meios, televisão, internet, e-mail, WhatsApp, conversas com o vizinho, e as coisas vão se desenrolando e vai gerando realmente aí um ciclo de reação, tá? Um ciclo de reação a determinadas situações, né? Beleza. Então a gente pode observar aqui que claramente nós vivemos esse sentimento de manada. Então a maior parte das pessoas, eles vão fazer o que as outras estão fazendo sem se questionar, sem perguntar, mas espera aí, por quê? Por que passar álcool gel é bom? Pode ser bom mesmo, mas por quê? Não sabe, né? O que está acontecendo? O que esse vírus faz? Como é que ele se prolifera? Quais são os sintomas? Quais são as pessoas afetadas ou não? Qual que é o risco envolvido? As pessoas não têm essa informação e não procuram a informação. Eles simplesmente vão e fazem
tudo que eles ouviram que é bom fazer e que está todo mundo fazendo e que vão lá. Entendeu? Então, esse aí. O sentimento, pessoal, não apenas nisso, em tudo, na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Às vezes acontece uma histeria, a Petrobras vai acontecer alguma coisa, vai quebrar, e o pessoal começa a vender e vender. Por que você está vendendo? Porque o outro está vendendo, está caindo. Está caindo, eu estou vendendo Petrobras. E é assim, galera, tá? É a cabeça do ser humano, é a mesma na Bolsa, é a mesma na doença, é a mesma na crise, na falta de dinheiro, entenderam? Então, é a mente humana. Então, a gente pode entender que as pessoas têm muito medo do desconhecido, né? E além disso, pessoal, qual que é o maior medo do ser humano, né? Todo mundo tem medos, todo mundo tem medo, né? De alguma coisa, tem medo de pobreza, falta de dinheiro, tem medo de não ter saúde, mas o principal medo, e isso é instintivo, todos têm, é medo da morte. E por que é o principal medo, pessoal? Porque é o que não há o que fazer. Tudo na vida a gente pode resolver. Tudo, galera. Qualquer coisa. Você perdeu sua casa, não conseguiu pagar a hipoteca, você perdeu seu emprego, você está doente. Tudo a gente consegue resolver. Mais cedo ou mais tarde, tudo se resolve e a gente dá um jeito. Agora, para a morte não. Para a morte não tem jeito. Morreu, morreu. Né? Não tem o que fazer aqui na Terra. Morreu, morreu. Tá? Então, esse é o principal medo do ser humano. Medo da morte. Então, tudo que envolve a morte vai gerar um sentimento mais aguçado. Né? Então, esse vírus é um vírus que pode trazer a morte. Então, gera muito rapidamente um pânico, uma histeria. E as pessoas simplesmente começam a tomar decisões sem ter um mínimo de raciocínio, né? Sem pensar um pouquinho na situação. E isso é normal, é instinto do ser humano, tá? Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre estatística. Tá? Então, o que a gente opera na Bolsa de Valores? Estatística. Então, vamos contar um pouquinho da estatística da pandemia. Né? Então, vamos lá. Pessoal, eu não vou me ater a muitos detalhes de estatística, eu vou falar por cima, né? Até porque não tem tanto tempo para falar aí sobre detalhes, mas eu gosto muito de estatística e eu fui atrás de algumas estatísticas ali sobre os dados dessa doença. Né? Então, a gente sabe que ela começou na China, se alastrou para vários países, a Europa, como é uma concentração muito grande ali, está tendo muita incidência e está sendo mais grave, Estados Unidos também agora, principalmente Nova York ali, está com muita, porque aglomeração de pessoas, né? E ela tem uma proliferação muito rápida. Né? Agora vamos tomar por base ali na Itália, onde foi o epicentro ali, muito de mortes, né? Então, eu peguei a amostragem de uma reportagem que pegou ali a amostragem das primeiras 2.000 mortes na Itália. E quando a gente fala em estatística, a gente tem que pensar o seguinte, 2.000 mortes, tá? Mas qual a amostragem de pessoas infectadas? É isso que a gente precisa entender para a gente poder mensurar o risco. Né? E que é o mais importante que a gente está fazendo aqui, análise fria. Né? Então, pensa o seguinte, aconteceram 2.000 mortes. Né? Qual a amostragem da população? Qual a amostragem de pessoas infectadas? Né? E uma coisa que é certa, que todos os analistas estão falando, que é o seguinte, os dados demonstrados hoje, demonstrados o quê? Pessoas infectadas no Brasil, por exemplo. No Brasil, atualmente, são 2.000 e pouquinhas pessoas que foram infectadas. Na Itália, deve ter muito mais, não lembro exatamente o quantidade, mas são o quê? 50 mil, 100 mil? É muito, né? Na Itália tem muitos infectados. Mas pegando então, assim, a porcentagem de risco que a gente vai falar, quantas pessoas morreram frente a quantas pessoas foram infectadas, né? Esses números que estão soltando aí, por exemplo, no Brasil, 2.000 infectados. Todos os analistas falam que esse número é muito maior. Não tem como mensurar exatamente, mas é no mínimo 2, 3, 4, 5 vezes maior o número de infectados do que está sendo relatado. Porque às vezes o cara pega, não vai para o hospital, o cara se trata em casa, não está no grupo de risco, né? Então, esse número, por exemplo, o Brasil é 2.000, mas o real seria 5, 10 mil, tá? De infectados. Agora, o número de mortos é um número coerente, porque tem toda a legislação para analisar as mortes, tudo. Né? Então, no Brasil, acho que são
está em torno de 50. Na Itália eu peguei uma amostragem de os 2.000 mortos primeiros ali, né? Hoje já está em 7.000 mortos, sei lá, está em mais hoje. Mas uma amostragem dos primeiros 2.000 mortos. Então o que eles colocaram lá? Dos primeiros 2.000 mortos na Itália, faixas etárias entre 70 e 80 foram 720. Entre 70 e 80. Dos 2.000 mortos, 720 eram de 70 e 80. Entre 80 e 90, 850. Entre 80 e 90 anos, 850 mortos dentre os 2.000. Acima de 90, eram menos 200 e pouco. Tá? Ou seja, entre 60 e 70 teve uma incidência, acho que 60 e pouco, e abaixo de 60, muito poucos. Muito poucos. A gente pode falar até que irrelevante. Tá? Agora, usando a estatística fria calculista. Né? Então, a gente, com esses dados, o que a gente pode analisar? Primeira coisa, a gente pode analisar que a proliferação do vírus é muito rápida. Né? Então a gente percebe que um dia está com 1.000, outro dia está com 5.000, outro dia está com 10.000. É exponencial. É um vírus que se propaga muito rapidamente. Ok. Agora, a incidência de mortes está concentrada numa pequena faixa de idade. Né? Então, se a gente pegou alguns estatísticas que eu vi, foi assim: de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 anos, né? De 30 a 40, até 100 anos. For ver assim. A estatística até 40, 50 anos era 0, alguma coisa. Né? 0,1, 0,2, muito baixo, muito baixo. E veja, importante observar, essa estatística é em cima da relação entre mortos e infectados. Mas a gente sabe que os infectados são muito maiores no real. E as mortes são reais. Então, ou seja, se é 0,2 a taxa de mortos em relação aos infectados, a taxa real é muito menor. Né? Vocês estão me entendendo? A amostragem na realidade seria muito maior. Então a taxa, vamos considerar que o risco é 0,2 de um cara de 40 anos, então essa probabilidade seria muito menor, porque a gente está lidando com a amostragem na real, seria maior, pelo que os analistas falam. Tá? Então a gente pode observar o quê? Essa taxa de mortalidade começa a crescer exponencialmente a partir ali dos 60 anos. Então, entre 60 e 70, acho que a taxa é 4%. Tá? 4, 5%. Entre 80 e 90 é 10%. Entre 70 e 80, entre 80 e 90 é 15%. Gente, 15% é muito alto. Tá? Uma taxa de mortalidade de 15% por doença é absurdamente alta. Então a gente consegue claramente identificar em dados matemáticos e estatísticos que uma faixa da população ali entre 60 e 90 anos é uma parte mais afetada. O de 60 anos, 4%. Agora, vai subindo 70, 80, 80, 90, essa taxa fica muito alta. Então nós temos nitidamente um grupo de alto risco. E abaixo de 50, 40, 30 anos, nós temos uma faixa de pessoas que são muito pouco risco. Agora, quão pouco, galera? Isso é o que é importante falar para vocês, né? Eu sei que tem toda a questão de... A gente sabe que não tem grupo de risco, mas essas pessoas mais jovens podem transmitir para as mais velhas. Tudo bem, a gente já conversa sobre isso. Agora, a gente precisa conversar sobre o quê? Riscos. Riscos estão envolvidos. Então, se você me falar, Jader, é 0,2 a chance de risco se você pegar coronavírus. Ok, é risco. Agora, pessoal, o risco sempre está envolvido. Tá? Não adianta, galera. Então, vocês precisam entender uma coisa. A vida é feita de riscos, maiores ou menores. Nós estamos aqui na vida, vivendo no mundo, gerenciando riscos. Assim como eu gerencio riscos na bolsa de valores para operar, riscos maiores, menores, na vida nós estamos gerenciando risco. Então, se você está em casa, na sala na cama do seu quarto, dormindo, você tem um risco. Ele é pequeno, muito pequeno, mas você tem um risco, tá?
Risco de qualquer coisa, galera. Pode pegar fogo na sua casa. Você pode tomar um choque tomando banho. Você pode ter um infarto fulminante. Você pode um monte de coisa, pessoal, tá? São riscos pequenos, mas que estão envolvidos, né? Então, eu peguei alguns dados estatísticos sobre acidentes de trânsito, que a gente sabe que é algo que mata muitas pessoas no mundo inteiro, né? E eu peguei a reportagem, se não foi de 2018, não é atualizada, mas que a OMS emitiu que 1.350.000 pessoas morreram no ano no mundo inteiro em acidentes de trânsito. 1.350.000 pessoas morreram em um ano em acidentes de trânsito. Entendam isso, pessoal. O mundo está alarmado, está em pânico, em total histeria, por conta de que, se somar o mundo inteiro, morreram, não chegou a 15 mil pessoas. 15 mil pessoas morreram até agora de coronavírus no planeta. Nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então eu quero que vocês analisem friamente, tá, as estatísticas disso. 7 bilhões de pessoas, 15 mil mortos. O que o mundo está fazendo por conta disso? É isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Então, pessoal, mais uma vez, eu não sou insensível sobre as mortes, não. Mas eu estou analisando, se você pensar que em um ano morreram mais de 1.350.000 pessoas por acidente de trânsito, e não é por causa disso que as pessoas falaram assim, galera, ninguém mais vai dirigir. Vocês estão me entendendo? Tinha que ser feita a mesma, se fosse levado a mesma proporção. Então o que falaram? Pessoal, seguinte, tá morrendo 1.350.000 pessoas por ano de acidente de trânsito. Então nós não vamos permitir mais, a OMS vai emitir uma notificação. Não podemos permitir mais que carros, motos, ônibus saiam de casa. Todos trancados em casa, e nós vamos aí privar 1.350.000 pessoas da morte. Por que não fizeram isso, pessoal? Porque isso não é de bom senso. Quando você sai de carro para a rua, você sabe que tem um risco envolvido. Quando você pega estrada, você sabe que tem um risco maior envolvido do que na cidade. Você sabe que tem risco envolvido. Tá? Então é preciso analisar o que está acontecendo e tomar as medidas necessárias. Né? Pessoal, eu não sou de nenhum partido político, não gosto de política, não estou nem aí para política. Nada, zero. Tá? Agora a gente percebe nitidamente políticos do nosso país e do mundo fazendo politicagem, tentando fazer o eticamente correto, né? O que a mídia está tentando passar que é correta. Então fique todo mundo em casa, se tranque, não saia para nada. Pessoal, eu sei que tem risco de eu morrer atropelado, eu não vou sair na rua? Não é assim que funciona, pessoal. Se eu sei que 1.350.000 pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito, eu não vou dirigir? Eu vou dirigir, mas eu tenho que saber quais são os riscos envolvidos, como minimizar esses riscos na forma de dirigir, num carro que tenha uma boa segurança, com airbags. Eu boto a minha família num carro que tem 10 airbags, que tem sistema que freia o carro sozinho. E tecnologia para tentar minimizar os riscos. Eu dirijo em baixa velocidade, eu sei que na estrada eu tenho que ter muito mais atenção. Para quê? Para minimizar os riscos para mim e para minha família. Mas o risco sempre vai ser, eu tô com o meu carro ali na estrada, galera. Se vem um caminhão e bate no meio do meu carro, game over, acabou, morre todo mundo. Por mais cuidado que eu tenha tido, porque é um risco que é envolvido na vida. Quantas pessoas a gente já viu, pessoal, que estavam na rua, daqui a pouco passou um carro, atropelou. O cara tá andando na calçada, passa um carro, atropela, acabou, morreu. É um risco que está envolvido. Então, mais uma vez eu falo,
esse vírus, ele é preocupante? Sim, ele é contágio muito rápido, tem a faixa de risco. Agora, nós precisamos analisar as informações e agir de acordo com o risco. Tem que lavar a mão, tem que se proteger, tem que não ficar em lugares aglomerados. Com certeza, você vai nesse momento tentar tomar os seus cuidados, não para você, só para a sua família também. Eu tenho meus pais são na faixa de risco, eu tenho tias mais velhas, eu tenho conhecidos amigos mais velhos que estão na faixa de risco, sim. Agora, o governo, eles tinham que fazer o quê, pessoal? Fazer algum sistema que as pessoas na faixa de risco, enquanto desenvolvem uma vacina, um remédio que ajude na imunidade, que ajude na resolução da doença quando acontecer, essas pessoas de risco, elas sim, têm que ter não um confinamento, mas precisam realmente tomar cuidado triplicado. Né? Então tem que ter esse cuidado com as pessoas de alto risco. Agora, não se pode parar um país, um planeta, pessoal, por conta de um risco frente à estatística que a gente está vendo. Né? Então, eu já vi essa semana mesmo, vários grandes empresários dando testemunhos. O que ele acha disso? O Justus, o Durski da Madeira e outros vários, né? E estão sendo muito criticados porque aparentemente as pessoas comuns falam que os empresários estão simplesmente visando o fator econômico, em detrimento ao ser humano, onde não tem nada a ver, pessoal, né? É simplesmente, até um deles falou assim, a gente está querendo matar um passarinho com a bazuca, com arma nuclear. Então, se esse vírus, você pode pegar esse vírus, não sai na rua. Porra, tá bom, mas, entendeu? É muito fácil. Então, se eu posso morrer atropelado, então eu fico em casa e não sai mais pra nada, porque eu posso morrer atropelado. Essa não é a solução. Tem várias soluções que poderiam ser aplicadas e podem ser aplicadas, e não tem nem aqui, eu não tenho nem conhecimento para falar tanto disso, né? De questões médicas, legais, tal. Tem um monte de coisa para fazer. Agora, é muito importante, né, saber analisar as informações, ponderar cada uma, analisar os riscos. Quem está na faixa de risco? Meus pais não saem para nada. Meus pais estão em casa porque é uma doença nova que ninguém, se eles têm mais de 60 anos, se eles pegarem pode ser muito grave. Então eles estão trancados em casa, a gente está ajudando no que pudessem ter contato e esperando o quê? Ver o que vai acontecer. Se vão achar alguma coisa para melhorar isso aí, o que vai acontecer? Se vai baixar o nível de infecção. Aqui no Brasil está muito pequeno o nível de infecção, mas existe, né? Mas pessoal, eu estou indo trabalhar, é claro que eu estou respeitando todas as medidas governamentais. Meus filhos estão em casa, minha esposa está em casa, não saem para nada, e eu vou para o escritório e volto, vou no supermercado para comprar alguma coisa que precisa e volto. Não estou me expondo também. Né? Mas a gente precisa ter essa consciência do que está acontecendo e pensar racionalmente. O que está acontecendo, as informações, o que a gente pode fazer para melhorar, para minimizar o risco. Não apenas o nosso risco, mas o risco de outras pessoas também, né? Então a gente vive numa comunidade. Agora, pessoal, isso tem que ser feito com muita cautela, né? Tem que ser feito. Pensa uma coisa, estamos sendo, nessa época globalizada, bombardeados diariamente pela mídia, seja a internet, seja a televisão, qualquer, né, WhatsApp, tudo, né? Então a mídia é sensacionalista, galera. Eles estão simplesmente querendo audiência, falando, né? Falando que é para disseminar informação, para tudo. Eles querem audiência. Entendeu? Não adianta ficar falando. Eles querem. Você liga a televisão hoje em dia, nos canais abertos, aí só fala disso o dia inteiro. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir, as pessoas estão em pânico, em medo, e querem informação, e querem saber. Mas isso gera histeria, só falam disso, e botam medo nas pessoas e geram pânico. Mídia sensacionalista. O problema está aí, pessoal, mas não é nem 1/10 de tudo que a mídia fala e faz. Nem 1/10. Pessoal, morreu muito mais gente de dengue do que de coronavírus. Muito mais de dengue, quanto mais de outras doenças aí. E de outras coisas.
Vocês estão me entendendo? Então, claro que é um problema, não estou falando que isso não existe. Não. Existe, é um problema, mas tem que ser tratado como outros problemas. Não se pode parar um país, pessoal. Tem gente que trabalha e precisa do dinheiro para amanhã. Tem diarista, tem pedreiro, tem pessoas que não têm reservas financeiras para viver, para comer, para comprar o pão para a criança em casa. Como é que você vai falar para um cara desse que ele tem que ficar trancado em casa? Eu tenho renda que eu posso ficar 5 anos parado aqui, vendo televisão e jogando videogame pro meu filho. E não vai me faltar nada. Mas eu sei que 99% da população não tem essa reserva. E eles precisam trabalhar hoje para comprar a comida de amanhã. Você vai falar para um cara desse que ele tem que ficar trancado em casa, um cara de 25 anos, 30 anos, que o risco dele de pegar coronavírus e morrer é menor do que ele sair e ser atropelado? Você vai falar que ele tem que ficar em casa? Você está de brincadeira. Vocês estão me entendendo? Então, pessoal, você pode não concordar com isso aí, é o meu ponto de vista. É o que eu observei das informações que eu tive acesso, do processo da doença, das estatísticas, de tudo que está acontecendo e do tudo que já aconteceu em outras questões, né? Esse é o meu ponto de vista, tá? Então, realmente eu acho que problemas nós temos, riscos nós corremos, nós só estamos aqui, assim como nós operamos na bolsa gerenciando risco, nós temos que na vida gerenciar o risco. Risco é maior, risco é menor, quais medidas vamos tomar, o que nós vamos fazer, e tudo, pessoal, fazendo de cabeça fria, sem desespero, sem medo desproporcional, né? Pode ser, eu estou fazendo esse vídeo aqui, pode ser que eu pegue coronavírus e eu morra. Eu sou 0,1%. Pode acontecer. Como pode eu pegar o meu carro aqui agora e vou para o escritório daqui a pouco e vir um ônibus e atravessar o meu carro e eu morrer também. Pode acontecer. Entendeu? Então, é importante. Precisa, pessoal, em tudo na vida, não apenas na nossa operação na Bolsa de Valores, né? Em tudo. Precisa ser feito uma análise, um estudo, um gerenciamento. Você precisa pensar por você, ter informação e discernir o que é melhor a fazer. Não vá pelo que os outros estão falando. Não vá pelo que essa mídia está falando, pelo que todo mundo fala, pelo que todo mundo faz, né? Não vai correr no supermercado comprar papel higiênico, porque não sei. Gente, no supermercado é engraçado, galera. Você vai lá, é assim, tem uma pessoa pegando um papel higiênico, aí outra vem e pega 3. Aí outra tá passando pelo corredor e vê 3 carrinhos na frente com 4 papel higiênico, ela vai e pega 5. Aí você pergunta, por que você está pegando papel higiênico? Eu não sei, mas tá acabando, os caras estão comprando. Eu não sei porquê, mas deve tá com algum problema. É assim que funciona, pessoal, tá? Então, é impressionante, mas é assim, é a mente do ser humano. Então, eu quis fazer esse vídeo porque tem muita gente falando um monte de coisa e eu quis falar também o que eu acho, tá? Se você não gostou, não tem problema. Se você gostou, maravilha. Se te ajudou alguma coisa a pensar de uma forma um pouco diferente, porque eu tenho certeza que esse ponto de vista não está sendo muito difundido. A mídia não vai falar isso aí não, tá? Então, o que eles querem mesmo é o quê? Que todo mundo fique, que gere alguma coisa. A mídia está sempre querendo algo que gere um sensacionalismo, né? Que gere audiência, que todo mundo fique eufórico ou que fique histérico, porque eles querem isso aí, gerar fatos novos, tal. Então, todo mundo tá querendo isso, né? E a maioria vai nessa aí, tá bom? Pessoal, ficou um pouquinho longo o vídeo, queria ter deixado um pouquinho mais curto, mas tudo bem. Bom, então é isso aí, espero que esse ponto de vista ajude você em alguma coisa, vamos continuar juntos aí, né? Eu digo assim, nós estamos torcendo para que isso passe o quanto antes, né, galera? Isso aí gere uma vacina, um remédio e possamos tocar nossas vidas com mais tranquilidade. Mas, enquanto persiste esse problema, vamos tentar viver de uma forma mais coerente, né? Ninguém vai poder ficar trancado em casa 4, 5, 6 meses. Quando vai ser uma vacina? O pessoal tem que trabalhar, o mundo continua girando. Por mais que 1.350.000 pessoas morrem de trânsito, o trânsito continua acontecendo no mundo inteiro, né? Então nós temos que saber dos riscos envolvidos e continuar vivendo. É isso aí.
tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal. Até mais.